Alô pessoal, Shalom. Mais uma vez estamos juntos para falarmos das coisas concernentes ao Reino do Eterno. Por motivo maior, não podemos gravar esse vídeo antes, tivemos algum problema com o nosso PC, mas nós vamos tentar passar para vocês algumas informações sobre a Babilônia, uma informação bastante sucinta, porque é um assunto muito grande e nos tomar muito tempo, e nós queremos trabalhar com vídeos pequenos, mas bem contextualizados, de uma maneira que você possa ver e depois pesquisar e poder entender da melhor maneira possível. Bom, nós sabemos que a Babilônia é uma cidade que ela foi criada na segunda geração, né? Que é a geração de Noé. Nimrod é um homem ambicioso, um homem chamado de grande caçador. Ele tinha em sua mente um desejo muito grande de alcançar os céus. O mesmo desejo que Satã teve, que se queria ser igual ao seu Criador. E nessa mesma linhagem, Nimrod gostaria de estar de acordo com esse procedimento. Mas como o Eterno diz que a sua glória para outro ele não dá, então ele foi e desfez, literalmente, toda essa questão que foi chamada de confusão. Bom, é uma cidade criada já na idolatria, né? Da terra de Siniar. Por ser a segunda geração, o povo ainda não estava totalmente contaminado. Então o povo era mais fácil de ser convencido e convertido dentro de um contexto que este homem trouxe para aquele povo. Bom, essa cidade ela passou a ser dirigida por um deus chamado Madoc. Como você sabe, toda cidade, todo estado tem um principado, né, que é um santo que manda naquela cidade, é o cara daquela cidade. São João, São Pedro, etc, etc. Assim, isso começou na Babilônia. Depois que ela foi edificada, foi entregue ao deus Madoc. Bom, uma família totalmente marginalizada dentro da idolatria, dentro da feitiçaria. Para vocês poderem ter uma ideia, Samíride, essa mulher, era mãe de Nimrod. E eles tiveram um caso e acabou que ela passou a ser mãe e esposa de Nimrod. Nimrod, ele foi assassinado pelo seu tio Sem, e a sua mãe ficou no controle, e ela teve um caso com um dos seus auxiliares, e ela ficou grávida e teve um filho. E esse filho foi a grande questão de todo o movimento, que é Tammuz. Tammuz nasceu e tornou-se um jovem com procedimentos bastante interessantes, um homem valente, mas não teve muita sorte na vida, porque ele estava caçando, se deparou com um porco selvagem, obviamente um javali, e o perseguiu e o matou. Naquele lugar que ele morreu, nasceu um pé de pinheiro, que hoje as pessoas usam no Natal, em suas casas, como ave de Natal, né? Que também é proporcional à questão da reencarnação deste jovem, que, segundo a sua mãe, iludindo todo o povo e convencendo o povo, disse que este jovem ele era a encarnação do seu pai, Nimrod. E, na realidade, Nimrod não era pai de Tammuz, mas sim, era padrasto. Mas não chegou a exercer essa função, porque logo após ele morreu. Bom, Samíride torna-se uma suma sacerdotisa, né? Uma mulher que tinha o controle e o domínio na área religiosa da Babilônia. Somente ela tinha o controle e o domínio sobre todo o lado espiritual da Babilônia. Bom, a base dessa religião nasceu uma trindade satânica. E essa trindade, ela tinha uma força muito grande. A força dessa trindade era tão grande que chegou até Roma, onde ela foi restaurada, onde ela foi renovada. E esse renovo que ela recebeu
mudou totalmente a história, criando uma nova história. E como é que era essa trindade? Bom, nós tínhamos Nimrod como pai, tinha Samir como a mãe, e Tammuz como o filho. Aí está a trindade. Os três deuses que teve grande poder em toda a extensão da humanidade até os dias de hoje. Bom, nós podemos entender o seguinte: a melhor variedade que nós poderíamos perceber seria a proporção do poder da identidade. Essa mulher, em cada lugar que ela passava e era dita como uma sacerdotisa, como uma deusa, dela lhe foi dado um nome. Bom, o seu filho foi dado o nome de Deus Sol. Deus Sol, mas na final vamos entender que era um deus que era cultuado por um homem chamado Mitra. E de Mitra nasceu uma religião chamada Mitraísmo, os adoradores do deus Sol. Bom, na Fenícia, ele era chamada de Starote Baal, devido ao seu poder. No Egito, era chamado de Ísis, ou Osíris. Então você perceba que sempre tem a sua identidade. Na Grécia, era chamada de Afrodite. Em Roma, de Vênus. Em Efésios, Diana dos Efésios, que era a deusa de Efésios. Todas essas personagens é a mesma mulher chamada Samíride. Talmud nasceu no dia 25 de dezembro. Aproveitando essa oportunidade de Roma, pega o dia 25 de dezembro e apresenta como se fosse o dia do nascimento de Yeshua, ou seja, de Jesus. Na realidade não é. Então, no dia 25, você não está comemorando o nascimento de Yeshua, mas sim o nascimento de Tammuz, a trindade satânica criada na Babilônia. Na Grécia, Nimrod tinha o seu poder, que foi chamado de Zeus, como grande criador. A sua mãe, Samide, e mulher, foi chamada de Afrodite, a mulher da fertilidade, né? E o seu filho foi chamado de Eros. Então nós percebemos, queridos, que dentro desse contexto nasceu o quê? Um sistema religioso, político e econômico que passou a reger todo o mundo que era dirigido pelo território romano. Perceba, queridos, que o engano, ele vem se multiplicando, ele vem crescendo e vem a cada dia nos afastando do plano original do Eterno. E aquilo que o Eterno estabeleceu para o seu povo está sendo desfeito pela idolatria e pelo paganismo e pela trindade satânica. Ok? Bom, queridos, como nós podemos entender um sistema religioso romano? Nós sabemos que Roma foi o maior império a ser conquistado até agora. Não foi maior belicamente, mas em território e extensão do seu império foi o maior. E Roma teve o comando geral. Ele invadiu todos os lugares que eles conseguiram chegar e aí dominaram e passaram a ser o senhorio de todos esses lugares. O Eterno, ele quer que haja justiça em meio do seu povo. E não quer sacrifício. Porque o sacrifício maior já foi feito, que foi a entrega do seu filho ao madeiro, para resgatar todos aqueles que foram destituídos da glória de Deus, da sua glória. A grande meretriz está olhando para as suas filhas. Quem são as filhas da grande meretriz? Quem é a grande meretriz? É a Babilônia. E quem é que tipifica hoje a Babilônia? A igreja romana. E de onde essas filhas vieram? Vieram do sistema de Roma. Não adianta a gente querer fugir de um procedimento que é verdadeiro. Nós sabemos que através da reforma foram nascendo as novas igrejas que foram tendo as suas próprias doutrinas, as suas próprias visões, mas continuaram sendo interligadas indiretamente a Roma. Porque Roma tinha o controle. Muita gente se engana com Martinho Lutero. Martinho Lutero ele fez a reforma
Mas ele continuou sendo católico. Ele só tirou os santos da igreja, mas continuou com as suas mesmas devoções, continuou com sua mesma filosofia de vida, a filosofia religiosa que ele aprendeu no sistema romano. Depois nós tivemos Calvinos, tivemos vários homens, John Husk e outros homens que lutaram pela reforma, mas o sistema religioso romano, ele continuou impregnado no coração desses homens. Sabe qual é o nome original da Igreja Assembleia de Deus? É Igreja Evangélica Assembleia de Deus da visão de Calvino. Então nós percebemos, queridos, de Lutero, nós percebemos que o sistema religioso ele tem grande poder. Ele tem poder na política, ele tem poder na religiosidade, ele tem poder na economia e tem poder na educação. Observe bem o sistema religioso, como está sendo usado nas escolas, para os nossos filhos, nossos netos, o que eles têm aprendido. As suas mentes estão ficando cauterizadas, porque eles estão ensinando feitiçaria, bruxaria, e na verdade, a verdade que o Eterno estabeleceu não pode ser usado, porque diz que pelo fato da igreja evangélica dizer que somente ela é certa, então não foi aceito nas igrejas, nas escolas, um sistema religioso protestante, mas um sistema religioso católico espírita. Isso está predominando. O homossexualismo, o que eles estão ensinando acerca disso na escola, não tem nada a ver contra o homossexual, muito pelo contrário. Nós o amamos, eu amo, mas eu não aceito as suas práticas. É um direito meu. Então eles têm que me respeitar dentro desse contexto. Meus queridos, é muito interessante, nós sabemos que o Eterno, no capítulo 17, 18 do livro de Revelação, do Apocalipse, o que ele diz? Ele grita, ele brada para que o povo saia da Babilônia. Povo meu, saiam da Babilônia. Porque a Babilônia, ela está usando hoje uma estratégia muito profunda. É o que Roma está usando, que chama-se o ecumenismo, a unificação dos povos, unificação das religiões. Ela vai se fortalecendo, porque isso é o princípio de um preparo para o grande dia, para o encontro do anticristo, que é aquele que se manifestará em meio às nações e unificará as religiões, irá resolver o problema da humanidade, da economia, da saúde, da educação, porque ele vai ser o cara que tem o poder de unir todos os povos. Como nós falamos outro dia aí, teve agora uma reunião onde o Papa se uniu com alguns líderes muçulmanos, islâmicos, né, e de outras religiões, e a visão deles é simplesmente neutralizar o nome de Yeshua, que é Jesus, tirando ele como judeu e colocando ele como árabe, ou seja, distorcendo uma verdade estabelecida pelo Eterno para que o anticristo se manifeste com mais eficácia. Então, o que nós percebemos? Que o sistema ele é humanizado, ele é muito poderoso, extremamente convincente, e interessante que todo esse sistema está entrando dentro das igrejas, que são as filhas da Babilônia, e hoje as igrejas estão mudando a visão que lhe foi estabelecida pelas Escrituras Sagradas, estão colocando aquilo que eles acham que tem como verdade absoluta. Por exemplo, esses dias agora, eu pude observar uma igreja batizando seus membros pelo tobogã. Queridos, estão mudando. Eu pude ver uma igreja tendo festa junina dentro do templo. E quando eles não querem colocar a festa junina, coloca a festa do milho. É a mesma coisa. Abre o seu estacionamento e ele faz de festa do milho. Queridos, nós percebemos que todas essas deidades foram usadas por Roma. São João, São Pedro, São Jorge e etc. E hoje a gente está vendo isso dentro da igreja, que o profano está invadindo, está tirando os bons costumes e aquilo que é santo está sendo dizimado. Hoje nós percebemos que nós encontramos muitas igrejas grandes e cheias, mas cheias de pessoas vazias. Nós temos 1 hora, 2 horas de louvor, temos 1 hora pedindo oferta de dízimos, e temos 20 a 30 minutos de mensagem.
O Senhor diz em sua palavra, tudo passará, mas a minha palavra ela permanecerá. Querido, vamos mudar, vamos nos alimentarmos com a verdade, porque o próprio Yeshua diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É ouvir e cumprir. Como diz Tiago, não adianta somente ouvir, mas tem que cumprir. Aquele que ouve e não cumpre é semelhante àquele que se contempla na frente do espelho e depois, ao sair do espelho, não tem mais lembrança do que estava. E o mais interessante, queridos, que o grande perigo das ondas não é quando ela vem até a beira da praia, é quando ela volta, porque ela leva tudo que ela encontra pela frente. Então, que nesse vídeo você possa refletir e se libertar do sistema babilônio, que hoje está sendo muito poderoso no meio do povo chamado povo de Deus. Olhe o que o Eterno estabeleceu. Siga a sua palavra, porque o dia do Senhor se aproxima. Pega esse vídeo, reúna com seus amigos, discuta acerca do que foi ministrado, faça sua pesquisa, encontre essas informações e perceba que as nossas igrejas estão contaminadas, estão doentes e precisa ser sarada, ser curada para receber o Eterno, como está no Salmo 24. Levantai o portal eterno para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que o Eterno o abençoe. Baruch Hashem.